Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá, seja muito bem-vindo. Vamos dar início ao nosso programa hoje com o tema Pânico, que está no nosso livro Autodescobrimento, uma busca interior. Na página do meu livro, desse livro é 117, alguns é 120, 121, muda um pouquinho. E o capítulo 9, nós estamos trabalhando viciações mentais. Nós trabalhamos nos programas anteriores sobre indiferença, insatisfação e indiferença, e agora o pânico, e no outro, medo da morte. O pânico, pelo que eu apanhei, pelo que eu já estudei um pouco sobre o pânico, nós não vamos conseguir fazer em 2, 3 programas, talvez nós vamos fazer uns 5 programas, dado que como terapeuta eu tenho atendido pessoas que buscam muito essa questão do transtorno de ansiedade que leva ao pânico, medo, as fobias específicas. Mas agora especificamente nós vamos falar sobre o pânico, mas só um panorama para que a gente que está vivendo na pandemia, nesses momentos difíceis, o quanto o nível de estresse, de ansiedade tem aumentado, né? E eu trouxe do psiquiatra Ciro Massi, ou Massi, não sei bem a pronúncia. Ele tem um artigo de 19/6/2020 que ele vem falar sobre realmente o que é síndrome do pânico. No livro está distúrbio de pânico, ou síndrome, distúrbio, tem outras nomenclaturas, mas é a mesma coisa. Ou transtorno de pânico, tá? A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade, no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo. E esse medo é um medo intenso, de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para que isso, ou sinais de perigo iminente. É aquela crise que vem em você, que você começa a sofrer aquela angústia, aquela pressão no peito, e aí tem vários sintomas físicos que vão acontecer, que nós vamos conversar sobre eles, como taquicardia, sudorese, alguns podem ver com um pouco de tonteira, depende de cada um, mas que não tem sinal evidente nenhum. A crise vem sem uma coisa concreta que te fale, olha, você está com medo por causa disso. Não vem. E ele diz, quem sofre do transtorno de pânico, aí ele usa o termo transtorno, sofre crises de medo agudo de modo recorrente e inesperado. Então isso é recorrente. Como Joana vai trazer para nós, é aquele medo que se tornou patológico, ou seja, o adoecimento. Além disso, as crises são seguidas de preocupação persistente, com a possibilidade de ter novos ataques e com as consequências desses ataques, seja dificultando a rotina no dia a dia, seja por medo de perder o controle, enlouquecer ou ter um ataque do coração. Isso é o que esse nosso querido Dr. Ciro trouxe para nós. O que o Joana vem falar sobre isso? No imenso painel dos distúrbios psicológicos, o medo avulta, cresce, predominando em muitos indivíduos e apresentando-se, quando na sua expressão patológica, em forma de distúrbio de pânico. Então, estou sintetizando uma fala médica de um psiquiatra e aqui Joana. O medo em si não é negativo, assim se mostrando quando
irracionalmente desequilibra a pessoa. Nós já falamos sobre a emoção do medo, que é uma emoção básica, é uma emoção que todos nós temos. Todo ser humano tem medo, tristeza, raiva, afeto, né, amor e também o medo. Então o medo tem, e alegria, perdão, faltou alegria aí, né? Alguns autores colocam nojo, eu estou baseando mais no Eric Berne, que fala sobre as 5 emoções básicas. São as emoções primárias. Esse, nem se eu não quiser, não tem como eu não ter medo, não tem como eu não ter tristeza ou alegria, afeto ou raiva. Não, eu vou ter essas emoções independente de eu não querer ou querendo. O que está em jogo aqui? É o medo que vai mostrando-se irracional, a pessoa não questiona, não analisa, não percebe, sente a emoção, mas não trabalha essa emoção. Porque na verdade eu gosto de uma fala do Marlon, que ele até tem um livro que chama Cultivo das Emoções, que eu gosto muito, e ele fala cultivar a emoção, porque você não transforma a emoção, você não transforma o medo em outra coisa, não. O resultado do medo pode ser elaborado, pode ser cultivado, e ali você trabalha isso, e aqui a gente abre também uma citação de Daniel Goleman, no QE, né, que é quantidade, o QI, que nós temos quantidade de inteligência, e temos o QE, que é a quantidade qualitativa emocional ali. Então, no livro dele, das emoções, né, eu vou me lembrar do nome aqui e passo para vocês. Então, nós vemos aqui que Joana vai trabalhando essa questão, mostrando que o medo é uma coisa natural. Ele se tornando irracional, tornando uma coisa descontrolada, ele avulta-se, ele cresce e patologiza, né? Então a gente adoece aí na questão do pânico. O desconhecido, diz Joana, pelas características de que se reveste, pode desencadear momentos de medo, o que também ocorre em relação ao futuro. Vemos a questão dos transtornos de ansiedade, né? As crises de ansiedade, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que a ansiedade sempre está ali buscando o futuro, né? E o medo, a catastrofização, ela aparece muito na ansiedade. Então ela coloca aqui a relação ao futuro. E sob determinadas circunstâncias, tornando-se, de certo modo, fator de preservação da vida. Então o medo nos preserva. Eu vejo uma cobra, eu sempre dou exemplo da cobra, né? A gente não tem urso aqui no Brasil, né? Mas outros países, de frente de um urso, ou você paralisa ou sai correndo, né? Se você paralisar, você pode ser comido por ele. Então o medo, ele te preserva. Você tem medo, você está numa estrada, você tem ali. O medo traz uma prudência, traz uma condição de equilíbrio. Ampliação do instinto de autodefesa. Então ela traz isso muito forte. Nós desenvolvemos as nossas emoções desde lá das cavernas, desde os primórdios. Então o medo para se defender é uma autodefesa. Como a raiva, você ali, a raiva para dizer, não, olha, eu não quero isso. Você põe a barreira, a raiva também tem todas as emoções têm suas funções muito importantes para nós. Mal trabalhado na infância, por educação deficiente, o que poderia tornar-se útil, diminuindo os arroubos excessivos e a precipitação irrefletida, converte-se em perigoso adversário do equilíbrio do educando. Então ela vem trazer um outro elemento aqui na questão da nossa infância. Nós reconhecemos que nossa personalidade é formada na infância, nos primeiros anos. Aliás, alguns autores já começam a ser formada no útero, como Eric Berne coloca para nós. No útero você já vai formando ali sua personalidade, pelas percepções que você já vai tendo e por todas as circunstâncias vivenciais, por todo o movimento entre você e sua mãe, e assim vai.
Para nós espíritas, ainda nós temos aí o caráter que nós trazemos das outras vidas, que influenciam diretamente em nossos comportamentos. Nós vamos ver aqui, e nesses próximos programas, o desenvolver de todo esse processo na questão do pânico. Então fica aí para nós esse primeiro momento do pânico. Espero ter esclarecido aí com a fala do nosso querido doutor a questão do que é o pânico, que é diferente de medo, né? O pânico é diferente de uma ansiedade. Todos permeiam e perpassam esse movimento ali, sim, mas cognitivamente tem uma parcela maior num do que no outro, a nossa parte cognitiva, né, racional, pensante e memória, enfim, um monte de percepção dentro da área da nossa cognição, da área das emoções, da área espiritual. Então nós vamos perpassar por tudo isso aí para entender, né, o movimento que isso faz dentro de nós, ok? Então fica aí para nós o nosso programa de hoje e muito obrigado pela atenção, e no próximo iremos continuar com o capítulo 9, o item, o pânico, do autodescobrimento a uma busca interior. Muito obrigado. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação, Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.